Bom dia! Tudo bem com vocês? Gente, hoje a nossa aula vai ser apenas de matemática, certo? Por quê? Porque nós estamos encerrando a unidade 7 e vamos iniciar uma nova unidade, ok? Então, foi muito bom concluir essa unidade com vocês. Foi bem satisfatório, tudo, certo? Vocês são nota 10, como sempre eu falo para vocês, vocês são nota 10. São crianças excelentes. Então, vamos encerrar a nossa unidade. E hoje, nós vamos usar tudo que nós aprendemos, tá? Então, vamos lá comigo. Pegue logo o seu livro de matemática e abra na página 58. Pegue seu lápis, sua borracha e vamos fazer a atividade. Como eu sempre digo, se você prestar bastante atenção, você nem vai precisar da ajuda da mamãe. Você vai saber fazer sozinho. Mas se você precisar de ajuda, peça, tá bom? Peça para mim, peça para a mamãe, peça para quem você quiser, tá? Então, vamos lá. Então, turminha, como eu falei, a atividade proposta de hoje está na página 58, 59, 60, 61 e 62. Então, hoje, como vai ser só matemática, vai ser essa revisão de unidade. Então, nós vamos fazer toda essa atividade, tá bom? Então, você vai encontrar aí no seu livro, na página 58, essa folha que você está vendo aí, certo? Então, você vai resolver, primeiramente, essa atividade, tá? Você vai resolver essa atividadezinha aqui da página 58, ok? Bem, turminha, aqui a primeira questão diz o seguinte, vamos lá. Amanda está organizando suas bijuterias. Ela possui 27 anéis e quer organizá-los igualmente em 3 caixas. Quantos anéis a Amanda deve colocar em cada caixa? Hein? O que vocês acham? Então, para vocês realizarem essa atividade, vocês primeiramente vão fazer uma divisão. Você vai pegar o número 27, tá? Você vai pegar o número 27 e dividir, certo? Você vai fazer uma divisão. Então, você vai pegar o número 27, que é a quantidade de anéis que a Amanda tem. Então, você pega esses 27, divide por quantas caixas? São quantas caixas? Aqui mesmo já fala, ó. Aqui é como se fosse uma caixa. Aqui é a segunda caixa e aqui a terceira caixa. Então, são 27 anéis divididos entre essas 3 caixas, certo? Então, você coloca aqui 27 dividido por 3. Então, como eu já falei para vocês na aula passada, para facilitar a vida de vocês, sempre esteja com a tabuada em mãos. Se você souber decorado, você vai para a tabuada de 3, né? Porque nós sempre vamos olhar para o nosso divisor. O nosso divisor é 3, então você olha aqui para o seu divisor. Então, você vai para a tabuada de 3. E aí, você vai ver qual o número que é divisível, qual o número que é divisível, qual o número dividindo por 3, que vai dar 27 ou aproximado. Então, você pega a sua tabuada e ao analisar a sua tabuada de 3, você já vai encontrar o número 27. Então, qual o número dividido por 3 que vai dar 27 ou aproximado? Muito simples, né, pessoal? Basta olhar para a tabuada. Mas tem que fazer as continhas do ladinho aí, tá? Para você poder treinar e ficar cada vez mais capacitado para realizar essas atividades, tá? Então, não vou fazer de qualquer jeito não, tá? Aí, outra coisa, essa atividade aí você vai lá para o seu material de apoio, você vai recortar, certo? Os anéis que tem no materialzinho de apoio e vai colocar, depois que você fez a sua divisão, você vai colocar em cada caixa desse a quantidade de anéis,
certo? É este encarte aqui que você vai encontrar no seu livro. Então, você vai recortar e colar a quantidade de anéis para fazer este trabalho, tá? Então, essa é a primeira questão da página 58, tá? Se divirtam aí, tá? Vamos lá, vamos agora para a página 59. Então, turminha, agora nós vamos para a página 59, certo? Vamos para a segunda e a terceira questão. Gente, observem aí o quê? Tem uns problemas e vocês vão ter que também estar resolvendo essa divisão. A segunda questão diz o seguinte: Senhor Takeda possui uma banca de frutas na feira. Ele quer distribuir igualmente 34 melões que tem 2 caixas. Quantos melões o senhor Takeda deve colocar em cada caixa? Então, você vai fazer essa divisão para poder descobrir e aí você vai colocar. Não é para botar só o número que você encontrou, não, tá, gente? Faça bonitinho esse problema, que é um probleminha. Você tem que escrever bonitinho a resposta correta. Você vai colocar o seguinte: Senhor Takeda, T maiúsculo, que é nome próprio. Então, vamos lá. Senhor Takeda deve colocar tanto de melões em cada caixa. Então, coloque desse jeito, tá? Na hora da correção, eu vou ver quem fez correto, tá? Então, não vamos fazer a atividade de qualquer jeito, não. Vamos fazer a atividade de forma correta, com bastante capricho. Terceira questão diz o seguinte: se 141 bombons foram repartidos igualmente entre 3 turmas, quantos bombons receberá cada turma? Do mesmo jeito. Ao ler o problema, eu já sei quando é que vai ser uma divisão e quando vai ser uma multiplicação. Nesses 2 casos, fica bem claro que é uma divisão. Aí você vai montar a continha, vai colocar, fazer tudo direitinho, certo? E vai responder. Como eu disse, esteja sempre com a tabuada na mão, que vai facilitar muito a vida de vocês, ó. Você pega a sua tabuada, por exemplo, na segunda questão, você vai ter que estar com a tabuada de 2. Já na terceira questão, você vai estar com a tabuada de quê? Você vai analisar a tabuada. Qual a tabuada? Muito bem, a tabuada de 3. Então, é só isso que você então vai encontrar todas as respostas, tá? Aí, faça a divisão correta. Não esqueça que sempre a gente vai, quando o número é grande, a gente divide o número. Aqui também você vai dividir, porque vai facilitar a sua vida. Se você dividir, ó, aqui na segunda questão, se você dividir o número, vai ficar melhor para você, que você pode colocar assim, ó. 1 vezes 2 dá o quê? 2. Aí você vai fazer a subtração, aí subtrai. Você tem 3. Tira 2, fica quanto? 1. Aí tem algum número para baixar? Tem. Qual? 4. Aí você vai, baixa o 4 aqui, certo? Baixou o 4. Qual número multiplicado por 2 que vai dar 14 ou aproximado? Aí você vai na tabuadinha. Muito simples. Você vai aqui na tabuada de 2. Você já olha. Tem algum 14? Opa! Aqui, ó. 14. Então, você vai, coloca a sua resposta aqui bonitinho, tá? E aí, você já descobriu, então, quantos melões o senhor Takeda vai colocar, quantos melões seu Takeda vai colocar em cada caixa, tá? Ah, não esqueçam, tá? De fazer de novo a subtração. Faça tudo bonitinho, tá, gente? Então, é isso. Essa daqui, a segunda questão, você vai fazer da mesma forma. Você vai dividir os números para, então, descobrir qual o resultado, tá? Então, capriche na atividade, ok?
Vamos ainda na página 59, vamos ver outra questão. Quarta questão agora, tá? Vamos ler, vamos acompanhar comigo, tá? Acompanhe comigo a leitura. Vamos ler juntinhos. Vamos lá? Página 59, quarta questão. Você tá com seu livro aberto? Vamos lá fazer a leitura comigo, tá? Bem, vamos lá. Em um campeonato de vôlei, 204 crianças se inscreveram, sabendo que serão formados times com 6 participantes. Então, olhem, observem as informações. 6 participantes. Quantos times podem ser formados? Então, para descobrir, você vai fazer, então, uma divisão. Muito simples. Como eu já falei, agora o que? Nós vamos utilizar a tabuada de 6 e a de 7 na quinta questão, tá? Olha, observe também, já fiz a continha, já formei aqui a continha para vocês, tá? Você vai ter que formar a continha assim, para poder, então, estar realizando essa divisão, tá? A quinta questão diz o seguinte: Rosa comprou um computador no valor de R$ 2.548 e ela vai pagá-lo em 7 prestações iguais, certo? Quanto Rosa vai pagar em cada prestação? Então, você vai fazer também, agora você vai montar a continha assim e vai resolvê-la, certo? E para facilitar a vida de vocês, esteja com a tabuada em mãos. Agora, você vai utilizar a tabuada de 6 e de 7, ok? Vamos continuar. Vamos, então, agora para a página 60, tá? Vamos fazer a sexta questão, que diz o seguinte: resolva as divisões, indique o quociente e o resto e classifique cada uma em exata ou não exata. Vocês lembram que foi justamente o conteúdo dessa semana, né? Terça-feira nós estudamos sobre isso. Então, hoje, você vai, agora, né, a questão 6, você vai justamente resolver essas divisões aí e vai dizer, vai colocar quem é o quociente, quem é o resto e vai classificar cada divisão dessa em exata e não exata. Então, o que é exata? Qualquer divisão que terminar com 0, que o resultado for 0, ela é exata. E quando o resultado é diferente de 0, ela é não exata, sabe? Entenderam? Lembram disso? Então, não esqueçam. Aí, você vai classificar cada uma delas, ok? Então, você vai colocar, né? Você vai utilizar também a tabuada. Na tabuada de 2, você vai olhar qual a tabuada que você vai necessitar. Então, aqui na A, você olha sempre para o seu divisor. Aqui é o divisor, ó. Aqui é o dividendo. Então, aí na A, você vai precisar da tabuada de 2. Já na B, você vai olhar para o seu divisor. Então, você vai utilizar a tabuada de 5. Então, aqui é o meu divisor e aqui é o meu dividendo. Ok? Mas aí você vai procurar me dizer quem é o quociente e quem é o resto e classificar se ela é exata ou não exata. Ok? Aí, esses tracinhos que tem aqui embaixo, você vai montar a sua continha neles. Então, aqui há 69 dividido por quem? Por 2. Então, você só faz a continha. Então, é 69 dividido por 2. A, B, é o quê? 275 dividido por quem? Por 5. Então, você vai, e aí você vai fazer todo o trabalhinho de divisão que você já sabe, né? Então, vocês todos já sabem fazer esse trabalhinho, então vão fazer. Então, você vai utilizar esse espaço aí para fazer as continhas. Depois, você vem aqui, certo? E você vai dizer
quem é o quociente, quem é o resto, e você vai classificar se ela é exata ou não exata, ok? Então, resolvam, faça tudo com bastante capricho, não precisa ter pressa, tá, gente? Tenha qualidade, fique num local tranquilo, silencioso, para você poder, assim, estar aprendendo, estar se desenvolvendo cada vez mais e mais. O estudo, nosso estudo é para o nosso futuro. Eu dependo do estudo para conseguir um bom futuro, certo? Então, estude com bastante capricho, tenha bastante atenção ao realizar as atividades, tá? Então, vamos continuar. Então, gente, vamos seguir o mesmo processo dos itens anteriores, tá? Você vai fazer igualmente como eu acabei de explicar. Vai fazer todos esses itens. O item A, o item B, o item C, o item D, o item E e o item F. Colocar, fazer as continhas direitinho nesses espaços que você tem aí e vai classificar essas divisões, tá? Capricho! Gente, ainda na página 60, vamos para a 7ª questão, certo? Aqui é muito simples, vocês vão descobrir o valor das figurinhas. Então, quero só dizer para vocês e vou deixar anotado aí. Sempre quando for uma multiplicação, o númerozinho que está aí escondido, você vai fazer uma divisão. E quando for uma divisão, você vai multiplicar. Aí, depois que você multiplicar, você vai encontrar o resultado e vai saber qual é a figurinha, você vai descobrir o valor dessa figurinha. Eu vou dar exemplos para vocês. Por exemplo, aqui, você está vendo, tem dois números, não tem? Aqui você vê que é o quê? Que é uma multiplicação. Por quê que você sabe que é uma multiplicação? Porque você está vendo aqui o símbolo da multiplicação, não está vendo? Então, aqui, você vai o quê? Você vai multiplicar? Não, você não vai multiplicar, você vai dividir. Prestem bastante atenção, porque vocês vão ficar me perguntando e eu estou ensinando aqui. Então, vá para um local silencioso e preste atenção no que eu estou falando. Aqui você vai multiplicar? Não, você vai dividir. Você vai pegar o 412, você vai pegar o 412 e dividir por 4. Aí, então, assim você vai encontrar o resultado. Simples. Você vai fazer dessa forma, tanto no item A como no item, o item quando for divisão, tá? Os que são divisão aí é o item A, que você vai dividir, e o item D. Já o item B e o item A e o item B, você vai dividir, certo? Eu vou mostrar ainda mais complexo. Então, você vai fazer assim. Você vai pegar 412 dividido por 4. Então, você vai no seu caderno, vai fazer a continha, essa continha aí, no cantinho do seu caderno ou aí mesmo no seu livro. Você pode utilizar seu livro à vontade. Forma a conta e faz essa divisão, tá? E só assim você vai conseguir encontrar o resultado. Lembrando mais uma vez, quando você vê aqui o símbolo da multiplicação, você não vai multiplicar, você vai dividir. E quando você vê aqui o símbolo da divisão, você não vai dividir, você vai o quê? Multiplicar. Isso nós chamamos de valores inversos, tá certo? Você vai inverter. Quando for uma continha de multiplicar, você vai dividir. E quando for de dividir, você vai multiplicar. Então, 412 dividido por 4, dá quanto? Vai para a tabuada de 4, certo? Já aqui, no item C, preste atenção, você vai o quê? Você não vai dividir, você está vendo o símbolozinho aqui da divisão, mas você não vai dividir. Você vai fazer o quê? Você vai, multiplicar. Você vai formar a continha dessa forma aqui e vai fazer a multiplicação. Muito fácil, 5 vezes 7, aí você coloca. Aí,
você sabe fazer, tá? Como é uma revisão, tô dando toda a orientação como você vai proceder, mas eu não vou poder dizer tudo para vocês, tá? Ok? Então, façam aí, lembrando que é dessa forma, ok? Sempre quando você vê o símbolo da multiplicação, você vai dividir, e quando você vê o símbolo da divisão, você vai multiplicar, e assim você vai descobrir qual o valor dessas figurinhas. A gente chama isso de enigma. Então, agora você vai entrar no seu momento detetive, certo? Você vai virar agora um detetive para descobrir qual o valor de cada figurinha dessa. Eu já dei as pistas. Agora é com vocês. Porque você que é o detetive, tá? Tá aí todas as pistas que eu já dei para vocês. Então, bom trabalho. Vocês são excelentes detetives, tá? Então, vamos lá. Agora, nós vamos para a página 51. Vamos ler a questão comigo, tá? A oitava questão diz o seguinte. No quintal de Lucas, há um pé de manga. Como a árvore estava com muitos frutos, Lucas colheu 75 mangas. Ele comeu 3, então ele tinha 75. 75 menos 3. Então, você já vê aí, o próprio problema já diz o que é para você fazer. Então, ó, primeiro você vai fazer uma subtração. Então, Lucas colheu 75 mangas, ele comeu 3 mangas. Então, você vai fazer 75 menos 3. Muito simples. E o restante distribuiu em partes iguais. Então, quando ele encontrar o resultado, ele tem 75. 75 menos 2. Então, ele encontrou o resultado, menos 3, né? Então, 75 menos 3 vai dar tanto de mangas. Aí, depois, quando quando o Lucas encontrar, quando ele pegar o tanto de mangas, ele tinha 75, mas ele comeu 3, então ele agora vai estar com tanto de manga. Então, quantas mangas Lucas vai ter que dividir igualmente para 6 vizinhos? Então, ele vai pegar o restante das mangas, ele vai pegar 6 sacolas e vai dividir essas mangas para os seus vizinhos. Então, ele vai dividir para 6, vai pegar 6 sacolas e dividir, vai doar para os seus vizinhos, certo? Então, você vai fazer, primeiramente, você vai fazer o quê? Você vai fazer uma subtração, você vai subtrair, você vai montar a continha. Então, primeira coisa, você vai montar uma continha de subtrair, aí você vai subtrair, você vai encontrar o resultado, que é muito simples. Depois que você encontrar o resultado, aí você vai dividir, certo? Que vai ser, ó, 75 menos 3 é igual a 72. Você vai descobrir isso. Mas tem que fazer a continha, tá? Para você poder encontrar o resultado. Aí depois você vai pegar o que sobrou, vai dividir em 6 sacolas e doar para os vizinhos. Então, você vai ver quantas mangas vai ficar em a quantidade de manga que vai ficar dentro dessas 6 sacolas, ok? Então, vamos lá fazer. Já a nona é diferente, preste atenção. É o seguinte, Bernardo correu 7 voltas em torno de uma pista, percorrendo ao todo, né, de uma pista, percorrendo ao todo, 952 metros. Qual a extensão dessa pista? Então, aqui está claro que você vai fazer o quê? Você vai fazer uma divisão para poder saber a extensão dessa pista, certo? Então, você faz a divisão direitinho, assim. Você vai pegar 952, que é o metro, dividido pelas 7 voltas que Bernardo deu. Aí, você vai encontrar o resultado, aí você vai escrever bonitinho. A extensão dessa pista é de metros. Então, agora, você vai utilizar a tabuada,
de 6 na 8ª questão e a de 7 na 9ª questão. Então, abra sua tabuada, vá lá na tabuada e resolva essa atividade aí também, tá? Página 61. Então, ainda na página 61, nós vamos para a 10ª questão, que diz o seguinte: se o preço de 10 bolas é R$190, qual é o preço de 8 bolas? O que é que vocês acham? Então, você vai fazer o que para poder descobrir? Aqui já vai ser o contrário. Então, você vai primeiro, você vai fazer o que? Uma divisão. Então, você vai dividir o 190, dividir por quantas bolas? Por 10. Então, você vai dividir 190, certo? Divide aqui, você vai pegar o 190, ó, pegar o 190, se o preço, que é o preço das bolas, né? E quantas bolas? 10 bolas. Então, você vai pegar 190 dividir por 10, aí você vai, depois você vai multiplicar, você vai fazer uma multiplicação para descobrir qual o valor das bolas. Então, para você poder descobrir o valor das bolas, você primeiro tem que fazer uma divisão, depois uma multiplicação. Aí, você vai encontrar o valor das bolas. Então, você vai dividir dessa forma, vai montar a continha direitinho, 190 dividido por 7. Aí, depois, você vai ver que 190 dividido por 7 vai dar 19. Mas vocês façam o cálculo aí, tá? Eu estou só ajudando, só dando algumas dicas. Mas não esqueça de fazer os cálculos bonitinho, que eu vou corrigir cada detalhe. Então, depois você vai fazer uma multiplicação, que é... Ele quer o quê? Qual é o preço de 8 bolas? Então, ele quer apenas 8 bolas. Então, ele vai me dizer qual o preço de 8 bolas. Aí, quando você encontrar, você vai colocar bonitinho, direitinho aí. Você vai colocar assim, ó. O preço de 8 bolas é tantos reais, tá? Já na 11ª, você vai fazer o quê? Você vai utilizar o que você aprendeu sobre cálculo mental, tá? Você vai utilizar aí o que você aprendeu sobre cálculo mental e operações inversas e completar os espaços com os números adequados. Então, quanto será? Qual é o número que está faltando aí? Você vai colocar cada número, certo? E aí você vai descobrir. 9 vezes 10 dá igual a quê? A 90. Pronto. A questão A eu já respondi para vocês, que é 9. As demais é com vocês, tá? É bem simples, é só ver os números e saber qual é o cálculo que você vai fazer. Só é fazer a operaçãozinha inversa e completar os espaços adequados, ok? Vamos agora para a página 62, 12ª questão, que diz o seguinte. Manu foi ao shopping com R$85. Comprou 2 balões, que custa R$28 cada. Algumas caixas de bombons no valor de R$8 cada. E voltou ainda para casa com R$5. De acordo com essa informação, então você vai responder a questão a questão B e a questão C e as demais questões. Diz o seguinte, o item A diz o seguinte: quanto Manu gastou ao todo com os balões? Então, primeiro você vai fazer uma multiplicação, certo? Você vai me dizer, você vai multiplicar para saber quanto foi que a Manu gastou só de balão. Ela tinha R$85. Então, só de balão, quanto foi que ela gastou? Então, você vai fazer, então, uma multiplicação, certo? Você vai multiplicar e aí você vai saber quanto foi que Manu gastou com os balões. Já B diz o seguinte: quantos reais Manu gastou com os bombons? Então, aqui você vai me dizer também quanto foi que Manu gastou com os bombons. Então, primeiro, você vai pegar... tá aí a resposta, né, gente? Pois bem, mas vocês vão ter que fazer a continha, armar a continha tudo bonitinho para encontrar um resultadozinho assim, tá? Então, primeiro você vai somar o tanto
que ela gastou com os balões e o tanto que ainda restou, que ela levou para casa, e você soma. Depois que você somar, você vai então subtrair. E aí você vai descobrir quanto a Manu gastou com os bombons, tá? Então, vai fazer dessa forma aí. Você vai fazer uma soma, depois uma subtração e vai descobrir. Já o item C, vai ser diferente. Você vai fazer uma divisão. Você vai me dizer quantas caixas de bombom Manu comprou. Então, você vai dividir o resultado que você vai encontrar aí na questão B. Depois que você somou, subtraiu e encontrou o resultado, você vai pegar o resultado do item B e vai dividir por 8, que 8 é o quê? É o valor das caixas de bombom, certo? Então, preste bastante atenção aí. Aí, quando você encontrar, você diz, Manu comprou tantas caixas de bombom. Você tem que descobrir quantas caixas de bombom Manu comprou. Mas, primeiro, você vai ter que encontrar o resultado aí no item B. Combinado? Vamos continuar. E pronto, gente, encerramos, né, nossa aula de hoje. Vamos fazer só a 13ª questão e pronto. E a 13ª questão tá muito fácil, tá? Vocês vão fazer com bastante facilidade, que diz o seguinte. Em uma fábrica de roupas, 280 camisetas serão embaladas em pacotes com 11 peças. Então, em uma fábrica de roupas, 280 camisetas serão embaladas em pacotes com 11 peças, cada um. Quantos pacotes serão feitos? Muito simples. Então, você vai pegar, você vai simplesmente pegar os 280, que é a quantidade de camisetas, dividir por 11, que são a quantidade de pacotes. Você vai fazer desse jeito a divisão e vai descobrir, tá ok? Então, é isso, gente. Terminamos, encerramos, e eu vou ficar aqui ansiosa, aguardando as atividades de vocês. Por favor, não esqueçam de me mandar um ok, de fazer as atividades no horário correto, porque a tia precisa sempre, todos os dias eu estou elaborando aula, gravando aula, editando aula, e eu preciso que vocês enviem atividades para mim no momento, na hora correta, tá? E eu vou ficar aqui aguardando as atividades para assim nós estarmos corrigindo e tirando alguma dúvida que vocês sentirem ainda, tá? Mas preste atenção no vídeo, pausa, volta, que você vai entender tudo direitinho, tá? Beijos e daqui a pouco, tá bom? Tchau!